Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O dojo estava banhado pela suave luz da tarde. O ar cheirava a tatames e ao leve aroma de cera fresca, aquela que Marcos, o responsável pela manutenção, havia aplicado naquela manhã. Ele se movia sem ser notado, como sempre fazia, certificando-se de que cada canto estivesse limpo e cada cômodo exalasse calma e disciplina. No canto, um faixa preta famoso por sua força e arrogância treinava com alguns alunos. Seus movimentos eram fluidos, precisos, quase hipnóticos. Seu olhar pousou em Marcos, que varria o chão com sua vassoura, silencioso, concentrado, evitando o menor contato visual. Um sorriso irônico surgiu nos lábios da faixa preta. "Ei, você!" gritou ela, chamando a atenção de todos. "Venha lutar por diversão." Marcos olhou para cima, surpreso. Seu coração batia mais rápido, mas não por medo de si mesmo. Ele sabia que nunca havia praticado artes marciais. Este não era o seu mundo. Mas recusar ali na frente de todos teria sido humilhante. Com um leve tremor na voz, ele aceitou. Os alunos formaram um círculo, cochichando entre si. A confiante faixa preta deu um passo à frente, pronta para demonstrar sua superioridade. Ela desferiu uma série de golpes rápidos, precisos e poderosos. Marcos se viu sobrecarregado, tentando se esquivar o melhor que podia, mas cada movimento parecia desajeitado, inútil. Em segundos, ele estava no chão. O faixa preta se levantou com um sorriso triunfante no rosto, olhando para Marcos, que lutava para recuperar o fôlego. Os outros alunos bateram palmas suavemente, alguns envergonhados, outros divertidos. Mas nos olhos de Marcos, por trás da dor e da humilhação, havia algo que ninguém havia notado. Um vislumbre de paciência, observação e determinação silenciosa. Uma força silenciosa que um dia mudaria tudo. Marcos levantou-se lentamente, com o corpo dolorido e os joelhos arranhando. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de frustração e vergonha. Ele havia sido humilhado na frente de todo o dojo, um espaço que ele conhecia há anos como seu próprio lar, e isso consumia. Ele retornou à sua vassoura, mas desta vez cada movimento era carregado de raiva reprimida e observação silenciosa. Observou faixa preta e seus alunos com o canto do olho, estudando seus movimentos, a velocidade de seus ataques, a maneira como se moviam pelo tatame. Uma ideia começou a se formar em sua mente. A força não reside apenas nos músculos ou nas técnicas, mas na paciência e na estratégia. Após terminar a limpeza, ele deixou o dojo e caminhou pelas ruas tranquilas da cidade. Os transeuntes não o notaram, como sempre. Mas Marcos sabia que precisava mudar algo dentro de si. Decidiu encontrar um mentor, alguém que pudesse ensiná-lo a se defender e transformar essa humilhação em poder. Seu caminho o levou a um pequeno ginásio abandonado, quase escondido atrás de prédios em ruínas. Lá dentro, um treinador idoso, conhecido por ter treinado vários campeões locais, observava atentamente quem entrava. Marcos se aproximou hesitante, mas uma nova determinação brilhava em seus olhos. "Quero aprender", disse ele com voz calma, mas firme. "Quero estar pronto para a próxima vez." O velho o encarou por um longo tempo, como se lesse sua alma. Então, um sorriso discreto surgiu em seu rosto. "Muito bem, mas saiba disto, este caminho não é para os impacientes, nem para aqueles que buscam vingança rápida. É para aqueles que entendem que cada queda é uma lição." Marcos assentiu silenciosamente. Sabia que havia cruzado um limiar. Não era mais o zelador tímido e invisível que fora humilhado. Era um homem que aprenderia, observaria e se transformaria. A verdadeira batalha havia começado, mas desta vez aconteceria em seu próprio ritmo, nas sombras, longe de olhares zombeteiros. Os primeiros dias de treinamento foram um choque para Marcos. O antigo treinador, chamado Samuel, não lhe mostrou piedade. Cada movimento parecia doloroso, cada exercício interminável. Marcos caía, levantava-se e recomeçava. Seus músculos gritavam de fadiga e suas articulações protestavam. Mas ele persistia, porque sabia que essa dor era o preço de sua transformação. Samuel observava Marcos com um olhar penetrante, notando cada erro, cada hesitação. "Força bruta não basta", repetiu. "Você precisa entender seu corpo, antecipar os movimentos do oponente e, acima de tudo, controlar sua mente." Com o passar dos dias, Marcos começou a notar mudanças sutis. Sua respiração tornou-se mais calma e controlada, seus reflexos aguçados e ele conseguia sentir movimentos antes mesmo que acontecessem. Samuel lhe ensinou técnicas antigas, movimentos que pareciam simples, mas exigiam extrema concentração e precisão.
Certa noite, após um treino particularmente extenuante, Marcos sentou-se no tatame, exausto, mas satisfeito. Samuel sentou-se ao lado dele e disse: "Está vendo aquela faixa preta de quem você estava falando? Ela acha que sabe tudo. Mas o que ela não entende é que a verdadeira força se constrói nas sombras, longe da vista." Marcos assentiu. Sentiu uma profunda mudança acontecendo dentro de si. Seu corpo estava se tornando mais ágil, mas mais importante, sua mente estava despertando. Ele entendeu que o próximo confronto não seria apenas físico. Seria mental. Antes de sair da academia naquela noite, Marcos olhou para seu reflexo no espelho empoeirado. O rosto que viu não era mais o de um mero zelador. Era o rosto de um homem pronto para se reerguer, aprender e surpreender aqueles que o subestimaram. A partir de então, cada dia de treinamento aproximava Marcos de seu objetivo, não apenas se defender, mas reverter o equilíbrio de poder e fazer com que todos entendessem que não se pode julgar um homem pela aparência. Após várias semanas de treinamento intensivo, Marcos finalmente começou a sentir o poder que podia liberar. Samuel lhe ensinou não apenas técnicas de luta, mas, mais importante, a arte de ler o oponente, antecipar seus movimentos e manter a calma sob pressão. Cada lição transformava Marcos, tornando-o mais confiante, rápido e preciso. Naquele dia, Samuel decidiu que era a hora de Marcos testar suas habilidades. Ele montou uma pequena pista de obstáculos com vários oponentes simulados, bonecos de combate, sacos de areia e até alguns jovens estudantes para criar situações realistas. Lembrem-se, disse Samuel, não é a força bruta que vence, mas o autocontrole e a estratégia. Marcos lançou-se cautelosamente. Seus movimentos eram fluidos, calculados. Quando um jovem aluno tentou atacá-lo, Marcos desviou com uma velocidade surpreendente, usando o impulso do oponente contra si. Cada golpe que desferia era preciso, direcionado, eficaz. Ele não era mais o mesmo homem de antes, aquele que fora humilhado no dojo. À medida que a sessão avançava, Marcos sentia uma nova confiança crescer dentro de si. Cada erro que cometia servia como lição, cada movimento que dominava fortalecia sua determinação. Ele até começou a antecipar os ataques dos bonecos e alunos, reagindo instintivamente com uma velocidade quase sobrenatural. Ao final do treinamento, Samuel olhou para ele com um sorriso satisfeito. "Ótimo", disse ele. "Você está começando a entender que a verdadeira força vem da disciplina e da paciência. Mas lembre-se, isso é só o começo. Você precisa continuar treinando, observando e se esforçando." Marcos, exausto mas tomado por uma nova sensação, deixou a academia com um único pensamento em mente: nunca mais queria ser humilhado. Ele não era mais o homem invisível do dojo. Era um homem renascido, pronto para escrever sua vingança, mas, desta vez, à sua maneira e de acordo com suas próprias regras. Marcos voltou para casa naquela noite com energia renovada, mas também com um pensamento assombroso: o faixa preta que o havia humilhado no dojo. Ele sabia que a vingança não viria por impulso ou raiva, mas por meio de preparação e estratégia. Cada detalhe importava. Durante vários dias, Marcos observou o dojo de longe. Ele notou os hábitos da faixa preta, seu ritmo de treino, os movimentos que ela repetia incansavelmente, seus momentos de fadiga e até mesmo a maneira como ela interagia com seus alunos. Marcos entendeu que cada detalhe poderia ser transformado em vantagem. Na casa de Samuel, Marcos começou a praticar cenários específicos. Ele praticava a antecipação de múltiplos oponentes ao mesmo tempo, usando o espaço a seu favor e usando a força do oponente contra ele. Samuel, impressionado, passou-lhe exercícios ainda mais desafiadores: lutar com os olhos vendados, reagir a ataque surpresa e controlar o corpo em posições incômodas. Certa noite, Marcos ficou ali por um bom tempo após o treino. Sentou-se no tatame, com as mãos nos joelhos e refletiu. "Não preciso apenas ser forte", murmurou, "preciso ser imprevisível, paciente e ter controle tanto da minha mente quanto do meu corpo." Ele começou a visualizar o confronto. Em sua mente, cada ataque do faixa preta já tinha uma resposta. Cada esquiva, cada golpe, cada movimento era planejado. Mas ele sabia que a verdadeira chave não estava apenas na técnica, mas na sua capacidade de manter a calma sob pressão e explorar o menor erro do oponente. Este capítulo de sua vida estava tomando um rumo claro. A derrota fora humilhante, mas despertara nele um potencial que ele desconhecia. Marcos não era mais um mero zelador. Tornará-se um aluno paciente e estratégico, preparado para transformar cada humilhação do passado em força. Ao sair do ginásio sob as luzes do entardecer, ele sorriu para si mesmo. Chegaria o dia em que retornaria ao dojo, não para lutar por impulso,
mas para mostrar que o verdadeiro poder reside na paciência, na preparação e no autocontrole total. Algumas semanas depois, Marcos sentiu-se pronto para testar seu progresso em condições mais realistas. Samuel organizou uma série de simulações de confrontos com diferentes alunos da academia. Cada um representava um estilo ou força diferente, e Marcos teve que aprender a se adaptar rapidamente. Na primeira luta, Marcos enfrentou um jovem estudante muito rápido. A princípio ficou um pouco sobrecarregado pela velocidade de seus ataques, mas se lembrou do conselho de Samuel: leia seu oponente. Mantenha calma e use a força dele contra ele. Com um movimento preciso, ele se esquivou de um golpe e aproveitou o impulso do atacante para desequilibrá-lo. A sensação era nova e eletrizante. Marcos sentiu seu corpo reagir quase instintivamente, como se tivesse descoberto uma linguagem secreta de combate. As lutas seguintes tornaram-se cada vez mais difíceis. Alguns alunos eram mais fortes, outros mais agressivos. Mas Marcos se adaptava a cada situação, observando cada gesto, cada respiração e sempre encontrando uma brecha. Seus movimentos agora eram fluidos, precisos, e sua confiança interior crescia visivelmente. Samuel olhou para ele com uma mistura de orgulho e satisfação. Veja bem, Marcos, disse ele após o último confronto, não é a força bruta que conta, mas a maestria e a observação. Você aprendeu a antecipar, a controlar a situação e, acima de tudo, a nunca deixar o ego ditar suas ações. Marcos sentiu-se transformado. Cada humilhação do passado agora parecia parte de um processo de aprendizado maior. A derrota no dojo não era mais um fardo, mas uma base sólida sobre a qual ele poderia construir sua vingança. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas tranquilas após o treino, Marcos refletiu sobre seu objetivo: enfrentar o faixa preta novamente, não por vingança imediata, mas para mostrar que havia evoluído, que não era mais o homem que havia sido subestimado. E esse pensamento o fez sorrir. Ele ainda não havia chegado ao topo, mas sabia de uma coisa: quando retornasse, seria diferente. Desta vez, o mestre do dojo não veria mais um tímido funcionário da manutenção, mas um oponente formidável e preparado, um homem que transformará a humilhação em poder. Marcos sabia que para desafiar o faixa preta, não bastava estar fisicamente preparado. Ele também precisava desenvolver uma estratégia, entender os pontos fortes e fracos do oponente e criar situações em que cada movimento contasse. Samuel e eu passamos horas analisando vídeos de luta, estudando as posturas, os gestos e até os hábitos do faixa preta. Observe as tendências dela, repetiu Samuel. Ela sempre ataca da mesma forma quando está confiante. Ela gosta de dominar com agressividade rápida. Se você conseguir antecipar, pode desequilibrá-la. Marcos começou a criar um plano mental. Visualizou cada confronto possível, cada ataque e cada esquiva. Trabalhou na velocidade, mas mais importante, na paciência. Teve que aprender a não reagir imediatamente, a deixar o oponente se revelar antes de atacar. Para testar esse plano, Samuel organizou sessões de treinamento de alta pressão. Marcos teve que enfrentar vários oponentes simultaneamente, às vezes com os olhos vendados, às vezes em posições desconfortáveis. Cada exercício foi projetado para fortalecer sua concentração e sua capacidade de manter a calma diante do inesperado. Com o passar das semanas, Marcos começou a notar algo novo. Ele não estava mais apenas reativo, ele estava antecipando. Ele via os movimentos antes que acontecessem, encontrando oportunidades que ninguém mais via. Sua confiança estava crescendo, mas não era mais arrogante, era silenciosa, controlada. Certa noite, após uma sessão particularmente intensa, Samuel colocou a mão em seu ombro. Você está pronto, Marcos. Não apenas para lutar, mas para lutar com inteligência. Lembre-se, o faixa preta acredita que a força basta, mas paciência e estratégia podem reverter qualquer situação. Marcos sorriu, uma mistura de determinação e calma interior. Ele sabia que o momento se aproximava. O faixa preta só o havia humilhado uma vez, mas agora estava pronto para mudar o curso da história. E desta vez não deixaria nada ao acaso. Samuel havia encontrado um oponente ideal para Marcos: Alex, um praticante avançado conhecido por sua velocidade e técnica, que simularia os movimentos e agressividade do faixa preta. O objetivo não era vencer imediatamente, mas testar os reflexos, a paciência e a capacidade de Marcos de aplicar sua estratégia. O dojo estava silencioso naquela manhã. Marcos entrou com total concentração. Observou Alex se movimentar, analisando cada respiração, cada micromovimento. Desde o primeiro contato, ele sabia que não seria fácil. Os ataques eram rápidos, precisos e pareciam prever seus movimentos. Mas desta vez, Marcos não se apressou.
Permaneceu calmo, esquivando-se, bloqueando e esperando o momento certo para reagir. Cada movimento era medido, cada golpe desferido com precisão. Ele usou a força de Alex contra si mesmo, desequilibrando-o com movimentos que aprenderá a controlar perfeitamente. No meio da luta, ocorreu um momento crucial. Alex lançou um ataque rápido e complexo, na esperança de surpreender Marcos. Mas Marcos já o havia antecipado. Com precisão cirúrgica, ele fez um movimento fluido, bloqueou o ataque e aproveitou o impulso do oponente para derrubá-lo suavemente no chão. Samuel e os outros observadores ficaram sem palavras. Marcos, ofegante mas concentrado, endireitou-se lentamente. Acabará de provar que não era mais o mesmo homem de antes. Ele tinha não apenas a força, mas também o controle e a estratégia para controlar a situação, mesmo contra um oponente experiente. Após a luta, Samuel se aproximou e colocou a mão no ombro de Marcos. Você atingiu um marco importante. Não se trata mais apenas de treinamento, mas sim de compreensão do combate. Você está pronto para o seu verdadeiro objetivo. Marcos sentiu uma onda de determinação tomar conta dele. O faixa preta que o humilhara nunca mais seria o mesmo. Cada humilhação, cada queda, cada treino levaram àquele momento. Ele agora sabia que poderia enfrentar qualquer situação com paciência, estratégia e controle total. O momento tão esperado se aproximava. Marcos sabia que seu retorno ao dojo não seria trivial. Cada passo que dava pelas ruas que levavam à entrada era carregado de uma determinação silenciosa. Desta vez, ele não veio para lutar por impulso, mas para mostrar que havia mudado, que não era mais o homem humilhado que havia sido subestimado. No Samuels, ele passou os últimos dias refinando cada detalhe. Os movimentos, as esquivas, os ataques surpresa, tudo foi ensaiado com perfeição. Marcos também se concentrou em seu estado mental, visualizando cada momento da luta com faixa preta, antecipando as menores reações e preparando suas respostas com calma e precisão. Naquele dia, ele entrou no dojo. O ar estava carregado de uma tensão palpável. Os alunos pararam no mesmo instante, alguns o encarando com surpresa, outros curiosos. E ali no centro, o faixa preta ergueu os olhos, seu sorriso arrogante ainda presente, mas desta vez, havia um lampejo de incerteza em seus olhos. Então você vai voltar, disse ela com a voz cheia de desafio. Pronto para perder de novo? Marcos não respondeu. Permaneceu parado diante dela, calmo, respirando fundo, com todos os músculos tensos, mas sob controle. Ele sabia que a luta seria vencida não apenas com força, mas com a estratégia, a paciência e a precisão que havia desenvolvido. A faixa preta atacou primeiro rápida e agressivamente. Mas Marcos, fiel ao seu plano, desviou de cada golpe, analisou as aberturas e usou a força da oponente contra ela. Cada movimento foi calculado, cada reação precisa. Os espectadores prenderam a respiração, atonitos com a maestria repentina de Marcos. Em um momento crucial, o faixa preta tentou um ataque complexo para surpreender Marcos. Mas ele já o havia antecipado. Fluidamente ele se esquivou, girou e derrubou o oponente no chão, sem brutalidade excessiva, mas com absoluta eficiência. Um silêncio se instalou no dojo, seguido por um murmúrio de espanto e admiração. Marcos se endireitou, a respiração estável, o olhar fixo no cinto preto. Ele havia transformado a derrota do passado em poder e maestria. Não era mais o zelador humilhado, era um lutador estratégico, pronto para impor respeito sem buscar vingança cega. Depois que Marcos dominou a faixa preta, um silêncio atordoante tomou conta do dojo. Os alunos que testemunharam a cena compreenderam imediatamente que algo havia mudado. O homem que sempre consideraram um mero zelador não era mais o homem que pensavam conhecer. O faixa preta, ainda no chão, ergueu lentamente a cabeça. Pela primeira vez, sua arrogância desapareceu, substituída por uma expressão de respeito misturada com surpresa. Ela percebeu que Marcos não havia aprendido apenas a lutar, ele aprenderá a antecipar, manter a calma e usar a força do oponente contra ele. Eu não esperava por isso, ela sussurrou com a voz trêmula. Você mudou. Marcos, respirando calmamente, estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Não se trata de vingança, respondeu ele calmamente. Trata-se de respeito e autocontrole. Todos nós podemos aprender com nossos erros, inclusive você. Os alunos observavam, impressionados e em silêncio. Alguns murmuravam entre si, reconhecendo a transformação dramática de Marcos. Ele não era mais o homem invisível, o mero trabalhador da manutenção. Ele havia se tornado um símbolo de paciência, disciplina e estratégia. Samuel, parado ao lado, sorriu orgulhoso. Isso sim é que é um verdadeiro aluno, disse ele suavemente.
A vitória não está apenas na luta, mas em como você usa cada humilhação do passado para se tornar melhor. Naquele dia, o dojo mudou. Marcos não buscou humilhar o faixa preta, ele demonstrou o poder do respeito, da paciência e da inteligência. E aqueles que antes riam dele ou duvidavam dele entenderam que a verdadeira força não se mede pelas aparências ou pelo orgulho, mas pelo autocontrole e pela determinação. Para Marcos, essa vitória foi apenas o começo. Representou uma prova tangível de que mesmo as mais profundas humilhações podem se tornar alicerces sólidos para uma força nova e duradoura. As semanas que se seguiram ao confronto mudaram completamente o dojo. Marcos não era mais reconhecido apenas por sua força e maestria, mas por sua humildade e inteligência. Os alunos agora o procuravam não como um adversário, mas como um exemplo a seguir. Seu nome, antes desconhecido, circulava com respeito pelos corredores. A faixa preta também havia mudado. Ela não carregava mais a arrogância que a caracterizava, mas sim um respeito sincero por Marcos e pela disciplina que ele personificava. Ela começou a ensinar os alunos com uma nova perspectiva, enfatizando paciência, observação e estratégia em vez de apenas poder. Marcos, por sua vez, continuou a treinar sob o olhar atento de Samuel, não mais para provar algo aos outros, mas para se aprimorar, para entender melhor as sutilezas do combate e do autocontrole. Ele sabia que não havia limites para o aprendizado e que cada dia era uma oportunidade para se tornar melhor. Certa noite, enquanto limpava o dojo após um longo dia, Marcos parou por um momento e olhou para os tatames limpos e brilhantes. Lembrou-se do dia em que fora humilhado, das expressões nos rostos dos alunos, do sorriso arrogante do faixa preta. E sorriu suavemente. Aquela humilhação fora o ponto de partida de uma transformação incrível. Ele não era mais o homem fraco e invisível que havia sido subestimado. Tornará-se um símbolo de disciplina, paciência e poder controlado. Sua jornada havia provado uma coisa: a verdadeira força não reside no orgulho ou na agressividade, mas na capacidade de aprender com os fracassos, de manter a calma e de transformar cada queda em uma oportunidade para se reerguer mais forte. O dojo agora ressoava com um novo espírito. Marcos, em pé no centro, não era mais um mero funcionário da manutenção. Ele havia se tornado uma lenda silenciosa, um homem que transformará a humilhação em força e mostrará a todos que o verdadeiro poder reside no autocontrole e na perseverança. E enquanto o sol se punha atrás das grandes janelas, uma certeza permanecia: Marcos estava pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Com a mesma paciência, a mesma estratégia e aquela força silenciosa que nunca vacilaria.